Bom dia, igreja. Está muito fraquinho, queridos. Vocês estão felizes? Quem está feliz, levante a mão esquerda, levante a mão direita, fique assim, com a mão assim. Pai, tu está vendo a alegria desse povo, né? São eles que estão dizendo que estão felizes porque tu ressuscitaste. Oh, Jesus Cristo, toma conta desse momento em nossas vidas e que o abrir da nossa boca e o meditar do meu coração seja tão somente para o teu louvor e a tua adoração, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha, em nome de Jesus, amém e amém. Eu estou na boa e estou feliz porque vocês estão felizes, não é? A favor de vocês tem um relógio ali na frente, e ontem eu disse assim, olha, alguém fica tomando conta do tempo, mas mesmo assim não deu certo. Mas eu prometo a vocês, como a gente tem uma outra atividade de adoração, que é a escola bíblica, Deus vai controlar minhas emoções, o meu entusiasmo espiritual. Amém, queridos? Amém. Olha, o texto que nós lemos nos revela a história e nos traz à memória a história de um homem, um centurião romano, um militar. Eu me identifico porque eu também sou militar. E aí ele tomava conta de uma companhia romana lá em Cafarnaum. Essa centúria tinha entre 60 e 100 homens. E era um privilégio muito grande tomar conta desses homens, que eram homens especiais. E a Bíblia nos revela no texto que um desses homens, um desses servos do centurião, estava muito enfermo. Lucas, o doutor Lucas, retrata isso, mas Mateus dá mais detalhes dizendo que esse homem estava paralítico e muito enfermo e estava para morrer. Esse centurião, queridos, ele ouviu falar de Jesus como eu e você ouvimos falar também. A Bíblia não relata a intimidade que ele tinha com o Senhor, era muito íntimo, comia na casa do Senhor, o Senhor ia lá comer. A gente sabe que o Senhor tinha muita intimidade com Lázaro, com Marta, Maria, mas a Bíblia não diz que Jesus ia muito na casa desse centurião, não fala dessa intimidade, mas a Bíblia nos revela uma coisa interessante, preste atenção. A carta escrita aos Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não consegue ver. Quando meu filho Felipe era muito pequeno ainda, eu lia esse versículo para ele, ele dizia assim, papai, dá para tu falar assim mais fácil para eu entender? Aí, queridos, Deus colocou no meu coração, há muitos anos atrás, um desejo de falar de Jesus contando histórias. E comecei essas histórias com os meus filhos, bem pequenos. Eles adoravam ouvir as histórias de Senhor. Quem não gosta de ouvir histórias a respeito de Jesus? Aí, naquela ocasião, há muitos anos passados, ele agora tem 35 anos, isso aconteceu mais ou menos com 5 aninhos, 6 aninhos. O pastor Vilarindo, em Brasília, conta num livro dele, Histórias de Fé, que na sua igreja havia um casal cuja esposa era atuante na igreja e o esposo era só um assistente. O acompanhava nos cultos da igreja e ela ia e ela se alimentava e ela gostava de ouvir a palavra, ela gostava de ouvir falar de Jesus Cristo, mas ele era só ouvinte, sem tanto entusiasmo espiritual. Queridos, aí a Bíblia nos revela outra verdade. Primeiro eu queria perguntar a vocês vão responder, o senhor está escutando. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, sempre, sim ou não? Sim. Vocês acreditam nisso mesmo? Tem certeza? Então pronto, a Bíblia nos diz e ela nos afirma, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo Jesus. Daí a gente toma posse de que ele faz as mesmas coisas que fazia, pela fé. E aí a gente não recebe
maravilhas e maravilhas, Ele não arranca da nossa despensa espiritual as bênçãos que temos guardado, dadas por Ele mesmo, porque a gente não exercita essa fé. A gente ouve as histórias, a gente lê a palavra, a gente sabe tudo da teoria, mas não bota na prática. E eu, queridos, eu confesso a vocês, que miserável homem que sou, como Deus tem me abençoado, quando Ele me pega para valer mesmo, para botar em prática a fé que eu leio e preciso exercitá-la agora, passando na prática o que está escrito. E aí eu tenho crescido muito. A pandemia foi um exemplo disso. Eu tinha um problema gravíssimo no coração, depois explico por que eu tinha o verbo no passado. E aí eu fui avisado, olha, cuidado, não faça isso não, porque todas essas lesões na válvula, com certeza é um ambiente muito bom para o Covid. E aí vocês imaginam, eu médico, cirurgião, elétrico, eu estou aposentado já pelo INAMPS e reformado também pelo Exército, mas eu sou muito elétrico. E aí na igreja, e todo mundo, todas as vezes que vou para o culto, sempre aparece uma pessoa para me fazer uma consulta. E aí, às vezes, ele, muito de forma gentil e educada, diz assim, doutor, deixa eu dizer um negócio. Olha, é assim, não é uma consulta não, é só uma perguntinha. É só uma perguntinha. E às vezes, dentro do meu humor, eu até respondo de forma engraçada, e a pessoa diz assim, doutor, por exemplo, uma senhora lá na igreja, uma vez, eu tinha saído da igreja, precisava até sair mais apressado, e ela ficou insistindo. Aí, doutor, deixa eu lhe perguntar, só não é consulta não, é só uma pergunta. Doutor, todas as vezes que como ovo, eu passo mal, todas as vezes. E hoje a senhora passou, comi e passei mal. Doutor, o senhor acha que é o quê? Eu disse, eu acho que é o ovo. Ela, doutor, o senhor não está com paciência para me responder. Não, mas não é o ovo. A outra eu operei de um apendicite, eu a acompanhava no processo de recuperação, e aí quando eu encontrava, eu perguntava, olha, todo dia aí lá, depois dei alta, mas aí na igreja eu perguntava, e a senhora está bem? Ela, doutor, estou bem, mas ainda dói. Aí eu disse, mas vai passar, só são 30 dias depois fique tranquila, tenha paciência, vai passar. Meses se passaram, e ela encontrava comigo, eu disse, doutor, o senhor sabia que ainda dói? Eu disse, mas como está doendo ainda, depois de tanto tempo? Não, é quando eu aperto assim, em cima de onde o senhor cortou, dói. O senhor acha que o senhor esqueceu algum pontinho, doutor? Eu disse, não. Aí, mas o senhor acha que é o quê? Eu disse, não, a senhora não aperte mais. Pronto, não é só quando aperta, não aperte mais. Aí, queridos, vejam só, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que a vida, ela não existe de surpresa. A gente precisa, por exemplo, na minha vida de médico como cirurgião, 34 anos, eu às vezes tinha convicção plena que com os exames na mão, eu ia poder operar, e eu já sabia tudo que eu ia fazer na cirurgia. Mas quando eu abria, eu era surpreendido por uma novidade que às vezes estava além da minha capacidade pela especialidade que eu fiz. Eu não fiz cancerologia. Aí eu operar uma úlcera que eu achava que estava perfurada, quando abria era um câncer de estômago. Aí na hora de operar, tem médico aqui, queridos? Aí você sabe que na hora de operar é diferente operar uma úlcera perfurada e um câncer de grande curvatura do estômago. E aí eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu já conhecia Jesus Cristo. E quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente é um privilegiado. Porque a gente tem a quem socorrer quando a gente não tem ninguém para nos socorrer. E aí também ele não desce lá do trono da graça e vem em forma de anjo e abre a porta aí para ele aterrissar. Não é assim. Ele usa você como instrumento dele para lhe abençoar. E aí, queridos, eu sempre fui surpreendido
por esse Jesus, o Senhor do centurião. E aí o pastor Vilarinho disse que aquele casal agora perde o emprego, a esposa vai para casa com 3 filhos pequenos para criar, e aí todo dia ele reclama da vida, e aí a esposa diz assim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e a gente tem que dizer isso todo o tempo, Deus é o mesmo e Ele proverá. E aí de forma debochada, e ainda acontece isso, quando a gente empolgado fala desse Jesus Cristo, o centurião, a pessoa diz assim: eu não acredito, esse negócio de proverá, isso não funciona, mas funciona sim, todas as promessas serão cumpridas. E aí, 1 mês, 2 meses, aí o marido angustiado, agora começa a dizer loucuras dentro de casa: cadê o teu Deus? Cadê o teu Jesus? Me disseste que era o Jesus do centurião, e agora, meu filho, não diga isso de Jesus, por favor, não fale isso, no tempo dele ele proverá. E aí ela agora abre a geladeira, não tem nada, 2, 3 meses depois, não tem nada na despensa, ela diz: olha, vamos ao Carrefour. Carrefour? Fazer o que no Carrefour? Alô, som. Fazer o que no Carrefour? Nós vamos fazer uma compra, uma grande compra. E aí ele vai na marra para o Carrefour, e cheio de vergonha, e aí dizendo: você está louca, você enlouqueceu de vez. Deixa eu abrir aqui um parênteses, queridos. Ela estava alinhada no que diz a palavra. As coisas de Deus, elas são loucura para os que perecem, sem fé e sem acreditar nesse Jesus Cristo. Chega no Carrefour, ele diz: meu filho, você pega um carro, eu pego outro. Ele disse: por quê? A gente nunca fez compra com 2 carros. Ele disse: então, mas a gente vai fazer compra com os 2 carros. Pegue um e outro. Não. Ela disse: então você não quer, eu vou empurrar os 2. E ela sai empurrando os 2 dentro do Carrefour lá de Brasília. Aí ele olhava e disse: meu, ela enlouqueceu. Aí deu as costas e ela ficou fazendo compra. E sempre que ela passava, dizia: eu não gosta disso, eles vão levar até mais de 1. Vou levar 3, vou levar 4, vou levar 5. E encheu os 2 carros. Olha para o céu e conversa com o Jesus do centurião. Deus, deixa eu te dizer uma coisa. A tua palavra diz, no Salmo 127, esses meninos não são meus. Eles são flechas inflamadas na mão de um arqueiro. Eles são teus filhos. Eu sou o mordomo, somente. Então somente. Tem misericórdia dos teus filhos. Quando ela se aproxima do caixa, a senhora disse: a senhora sabia que é o aniversário do Carrefour hoje? Não, não sabia. Deixa eu dizer, vá ali, aperte naquele botão. Se acender verde, a senhora não paga. Pela fé, ela foi adorando ao Senhor, na certeza que daria certo. E a gente tem que ser assim. A gente tem que ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Quando ela apertou, acendeu o verde, queridos. E o pastor Vilarinho coloca isso no seu livro. A fé que surpreende o Senhor. Queridos, me lembrei de uma outra história. Eu passei uma vergonha muito grande, porque eu era novinho, tenente no Exército Médico Cirurgião. Eu fui classificado pelo Exército para ir para a fronteira com a Colômbia e o Peru. E lá eu fui escalado para um pelotão destacado de fronteira para tomar conta de colonos na beira do rio Solimões, e dos ticunas e dos índios maiurunas. E lá eu permaneci 2 anos e 2 meses, estirando o Equador, uma clareira na selva, fronteira com o Peru. E aí tinha uma igrejinha lá, queridos, era a única igreja de alvenaria da Assembleia de Deus, pequenininha, com uns 3 banquinhos, e tinham 11 mulheres. E quando eu cheguei lá, era um apêndice de uma tribo nesse pelotão. Eu vi que tinha essa assembleia, e aí fui e percebi que lá só tinha essas mulheres, não tinha ninguém mais. Aí eu não era pastor, mas eu
Fui para lá na certeza que o Senhor ia tomar conta de mim. O local não tinha telefone, não tinha água potável. Algumas vezes não tinha comida, porque o avião que ia nos socorrer ia no dia 5 de cada mês, depois só voltava no dia 28. Quando ele passava por lá, que as luzes estavam muito carregadas, ele tinha que soltar o fardo no Rio Solimões e a gente tinha que resgatá-lo. Era uma tragédia, uma coisa terrível sobreviver, mas quando a gente está com o Senhor, a gente sobrevive. E bem, eu fui feliz, tá? Muito feliz, muito alegre. Foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Com medo de cobra, com medo de onça, com medo de malária, de febre tifoide, de leishmaniose. Meu querido, eu nunca orei tanto. Eu nunca li tanto a Bíblia. Como foi bom aquele tempo. E aí eu frequentava aquele culto, novinho, e aquelas irmãzinhas, né? Algumas picunas, outras maiolunas, não sabiam ler, mas aprenderam a ler na Bíblia. Que coisa interessante. Mas me consagraram pastor. Aí eu, tenente, e aí lá era o seguinte, não tinha boletim não. A igreja era aberta 24 horas, e essas mulheres elas oravam de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. E eu tinha que preparar uma palavra todo dia. Às vezes eu preparava a palavra e dizia, bom, agora eu já fiquei livre de manhã, e disse, doutor, o senhor pode trazer no final da tarde outra palavra para a gente? Outra palavra. E de noite outra palavra. Aí um dia, queridos, eles me pediram para preparar uma palavra. E aí quando eu estava de noite conversando com elas, era um culto tão empolgado quanto esse aqui. Eram os poucos. Mas eu queria também fazer uma observação para a igreja, queridos. Eu tenho viajado bastante depois da pandemia, convidado. E às vezes os pastores dizem assim, doutor Valdir, olha, o nosso igreja, a gente perdeu tanta gente na pandemia, e tanto se afastaram da igreja, porque se acostumaram com lives, e agora não estão mais querendo fazer parte da fogueira, são brasas fora da fogueira. Aí, pastor, a gente convidou, eu até fiz um folderzinho, aí eu estou triste, porque só tem 11 pessoas, 12, 14, 17. Não, pastor, fique tranquilo. Porque a palavra nos afirma que onde tiver um ou dois, ele está, e o lucro não está nos dois, o lucro está nele, na presença de Deus. A gente está na boa. E nós não estamos, na presença do Senhor. Então, queridos, olha, 2 ou 3 fazem a diferença. Como Jacó, a caminho de onde ele ia, cansou e descansou, deitado com uma pedra como travesseiro, teve um sonho de anjo subir e descer aquela escada, trazendo para ele as suas respostas. Ele acorda e diz assim, o Senhor estava aqui, eu nem sabia, só estava ele e o Senhor. E se alegre na sua intimidade com o Senhor, no secreto do seu quarto, tenha a mesma empolgação de estar na igreja cheia. E aí, queridos, eu estava falando empolgado, e aí vem um soldado e diz assim, tenente, tem uma criança que chegou gravíssima na enfermaria, o senhor precisa ir, ela vai morrer se o senhor não for. Eu disse, minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa a vocês, me perdoem, eu preciso ir para a enfermaria, socorrer uma criança que chegou gravíssima. A irmã disse, seu irmão, o senhor não vai para lugar nenhum. Você vai continuar pregando. Que é isso, tenente? Não sai daqui não, da presença do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sim ou não, tenente? Eu disse, sim, não vou não. Dá para entender, queridos? Buscai primeiro o reino, tenente, e a sua justiça. O Senhor está tomando conta. E ele já disse mais qual era a razão do sofrimento da criança. Meu filho é o pai dessa criança. Está afastado aqui da igreja. Um local que o local era 15 metros para lá, 15 para cá, querido. Mas estava afastado da igreja. E Deus está provando o meu filho. Essa criança não vai morrer, doutor. Meu Deus. Aí eu fui para lá.
Quando eu cheguei, a criança estava gravíssima, com pneumonia bilateral. Não tinha grandes coisas para fazer. Eu estava a 300 quilômetros da cidade mais próxima, dentro da tribo. O avião que passava para me socorrer era dia 5, agora era 14 do mês. O próximo só vinha no dia 28. E eu disse, vamos orar? Eu disse, vamos. Aí eu displicentemente disse, vamos orar. Eu disse, não, doutor, vamos orar de mão dada. Vamos fazer uma corrente, vamos clamar ao Senhor. O Senhor vai mandar um avião. Eu disse, não, o avião só vem dia 28. Eu disse, o senhor que pensa? Eu disse, mas... Eu disse, não, então vamos orar. E eu orava desconfiado. Esse avião não vai chegar mesmo. E aí eu disse, amém. Olha, eu vou medicá-lo, não tem mais muita coisa para fazer. E aí vocês vão descansar. Eu disse, não, doutor, a gente não vai sair daqui não. Vamos ficar aqui orando até Jesus mandar o avião. Eu vou ficar orando do dia 14 até dia 28. E a gente começou a orar às 6 horas da manhã, isso é umas 2 horas da manhã, 6 horas, um barulho sobrevoando lá a tribo, o pelotão. E aí eu saí, as nuvens muito baixas, não via onde estava o avião. Depois de muito tempo, o avião aparece e aterriza numa pista de saile que tinha lá. E quando a gente se aproximou, era um avião colombiano. Esse avião ficou sobrevoando, porque ele estava com pano em nenhum dos motores. Precisava gastar gasolina, porque podia ser que ele explodisse quando aterrissasse. Aterrissou. E a gente foi lá recepcionar. Eu não sei falar espanhol, mas eu lembro que ele dizia assim, paisano, não me fastigues, não me queira mal. Olha, a gente está em pano e a gente ia cair, por favor. E a gente armado, era um avião da Força Aérea Colombiana, batendo. O que foi que houve? Deu um pano no avião, a gente precisa de falar na radiotelefonia com Bogotá para pedir socorro para um outro avião vindo socorrer. E aí a gente liberou, foi lá para a radiotelegrafia, para Bogotá, à tarde chegou o avião para socorrer, consertaram o avião, e aí a gente liberou o avião e quando o camarada já ia entrar no avião para decolar, ele disse, doutor, e aí não vai levar o meu neto não para Tabatinga? Deus mandou o avião, o senhor não vai levar? Então, olha, preciso levar essa criança para Tabatinga, vocês vão para Bogotá, mas tem que ir lá em Tabatinga. Mas nós não podemos mudar a rota. Se vocês não descerem aqui, sem poder descer. Dá para entender as coisas de Deus, querido? Tem como entender. E aquela criança foi socorrida para Tabatinga e 20 dias depois voltou. Vivo. Ela disse a mim, ele disse, doutor, ele não ia morrer. Queridos, tomem posse, eu também tome posse das verdades contidas nessa palavra. Pastor Paulo conhece, pastor Carlos Alberto, é um cirurgião, já pregou aqui na igreja, ele fala nos irmãos de casais. E Carlos Alberto, queridos, ele foi o meu professor de cirurgia em 1975. E Carlos Alberto, quando dava aula para a gente, ele contava do bem que o Senhor lhe fazia, ele como professor e como cirurgião. Ele dizia, olha, eu achava lindo aquilo, ele não era pastor, ele era só um professor de anatomia, mas ele dizia assim, eu sou professor de anatomia, eu sou cirurgião. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, mas o que mais me alegra na vida de médico é saber que eu trabalho todos os dias como médico dos médicos. E aí os colegas diziam assim, rapaz, esse camarada, isso é uma besteira. Mas ele, todo dia, ele falava mesmo assim. E ele contava os milagres que Jesus fazia. E ele contou umas 3 vezes que ele estava operando uma vez um bandido lá no Campina Grande, que foi baleado pela polícia. E aquele bandido, ele fez parada cardíaca. E aí, como ele estava com o camada aberto, ele começou a massagear, e o coração não voltava a bater. Ele disse assim, olha, o outro cirurgião, você fica massageando que eu vou orar. E ele se afastou e começou a falar no ouvido daquele rapaz que tinha sido baleado. E assim, olha, você não vai morrer. Eu sei que você está me escutando. O Senhor é o seu pastor e o meu pastor. E nada me faltará. Você vai repetir comigo. E o
pessoal dizia, doutor, ele está com parada cardíaca. Ele disse, escute o salmo, escute o salmo. E de repente, pararam de massagear, o coração voltou a bater. Depois ele suturou, fechou, foi para a enfermaria, o garoto salvou. A galera dizia, doutor, a gente está na dúvida, a gente não sabe se é porque a gente continuou massageando, se é porque o senhor falou isso, não, é porque o Senhor falou. E essa palavra ela é mais penetrante do que a espada, e ela vai na divisão da alma e do espírito. E eu sempre escutei essas conversas, pelo menos 3 que eu lembro, ou 4. Eu fui diretor de 4 hospitais militares, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, um hospital de 8.000 funcionários, CTI com não sei quantos. E um dia uma pessoa ligou para mim e disse assim, general, o senhor precisa vir aqui porque tem uma moça que fez morte cerebral. E aí o senhor tem que vir autorizar o protocolo para a gente desligar os aparelhos. Quem é essa moça? É filha do general Ronald, eu tenho meu celular. Aí eu disse, mas rapaz, não, o senhor tem que vir, faz parte do protocolo, o senhor vir, autorizar, desligar os aparelhos. Eu fui para o hospital 11 horas da noite. Quando cheguei lá, querido, eu confesso que eu disse, meu Deus, uma filha única, o lúpus matou o sistema, que agora fez uma complicação renal e fez uma parada cardíaca, depois recuperou a parada cardíaca, fez uma morte cerebral. Aí mostraram. E além que você falou, doutor, o senhor tem que autorizar, a família já sabe que ela morreu. Fui falar com o general Ronald, general, é um momento difícil, mas deixa eu dizer uma coisa, o senhor quer entrar? Antes da gente desligar, orar ao Senhor. Ele falou, olha, meu filho, eu sou espírito. Eu não estou vendo. O Senhor é o Senhor dos espíritos. Tinha uma outra história de cartão que eu ia contar para você, mas não vai dar tempo, porque já acabou. Mas eu disse, tem problema, vamos orar, temos as mãos. Eu estava orando, pastor, tímido. Pai, tão novo, com forte coração. General Ronald, sua esposa, a única filha, oh meu Deus. Aí um pastor que estava me ouvindo, estava orando em outro local, disse assim, meu irmão, eu posso fazer uma oração? Eu disse, pode, pastor. Aí eu não estava já orando, né? O pastor disse, que oração é essa? Aí o pastor aqui, desanimado. Aí o pastor assim no ouvido, pai, deixa eu te dizer, a tua palavra diz que a tua voz vai lá no coração e muda a sorte. Tu és Deus impossível. E eu creio nisso, no Deus do sobrenatural, em nome de Jesus. Nos dá um tempo, Senhor, para que a gente ouse desligar esses aparelhos. Nos dá um tempo, Senhor. Em nome de Jesus, mostra o sinal do teu favor. E aí, disse a mim, aí o Geraldo disse, nós vamos desligar agora. Eu disse, não. O pastor orou, pediu para a gente dar um tempo, vamos dar um tempo ao Senhor. E amanheceu o dia, eu cansado, a noite toda lá nessa agonia, fui no meu quarto para tomar uma banho, daqui a pouco o telefone tocou e disse, general, aconteceu aqui um negócio, não dá para gente explicar, a moça está mexendo as pernas. Eu voltei, correndo para o UTI, cheguei aos médicos, disseram, não, isso aí é um reflexo só, em vida. E morte cerebral. Aí ela aumentou o movimento nas pernas. Eu disse, não, e ela começou agora com os braços, eles estão desamarrados e vão tirar o tubo. Queridos, o tempo acabou. Essa garota vive, Bruna vive. Fez direito. Eu estou me endireitando até hoje da minha covardia espiritual. E ser abençoado por Jesus Cristo, que todo dia me dá prova do seu poder. Eu, quando cheguei aqui, vou confessar um pecado a você. Eu sou militar, eu gosto de me uniformizar bem. Mas eu vim ontem todo equivocado. E aí vim desuniformizado. Cheguei aqui e disse, meu Deus, todo mundo bonito, de terno, gravado. E eu, meu Senhor, misericórdia. Aí passou o Paulo inteligente e não botou terno.
que foi igual desorganizado também. Aí o pastor chegou todo organizadinho, desorganizou, tirou o terno, eu estou percebendo, e ele já veio e disse assim, eu vou ficar igual o irmão. Obrigado, Paulo, obrigado, pastor Paulo. Mas eu descansei o coração, porque eu disse, o que o Senhor vai fazer comigo nessa manhã não está no meu uniforme, está no meu coração, em nome de Jesus. Eu já fui abençoado, se você não foi, querido. Nós vamos orar para que o Senhor lhe alcance na simplicidade da sua palavra. Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho poder através do sangue de Jesus. E a fé que há em mim pode surpreender multidões, como surpreendeu multidões que iam ao encontro de Jesus, buscando o seu milagre. Tome posse da bênção. Use a fé que você tem, o tamanho de um grão de mostarda, e o Senhor irá se revelar dioturnamente em você e em mim, como se revelou nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuar, de te adorar em espírito e em verdade. Uma orquestra sinfônica que trouxe à nossa memória a harmonia de quem louva o Senhor, uma doçura tão grande. E eu estava conversando com o pastor Cláudio, pastor, poucas igrejas agora tenho o privilégio de ter uma música nesse nível. Todos adoram, do seu jeito. Mas como é bom, eu já estou velhinho de 67 anos. Como me trouxe a lembrança, tantas igrejas quando passei. Coragem. E quando eles tocaram, parecia até que eu estava subindo nesse dia de ação de graça ao Senhor, trazendo à memória o seu sacrifício. Como foi bom esse culto, querido. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que Deus nos revele todo dia a simplicidade do Evangelho. Não precisamos ser sofisticados. Não está na roupa, não está no meu jeito, não está no meu poder, não está na minha, nos títulos que eu tenho, não. Aqueles que o Senhor escolheu eram todos humildes. Esse centurião era humilde, muito humilde, e essa humildade fez a diferença. Ele estava incomodado com o seu centurião, com o seu servo. Era somente um servo, mas era o seu servo. E Jesus está preocupado com você também, servo amado. E está preocupado comigo. Mas nos acheguemos ao Senhor com humildade. Como disse o centurião, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu mandei alguém porque eu nem sou digno de conversar contigo. Mas eles estavam demorando, eu estou preocupado, meu servo. Aí eu vim ao teu encontro. Te pedi que tu já me atendesse, dizendo que vai na minha casa, por favor. Eu não sou digno de você ir na minha casa. Não vou. Diga somente uma palavra. Eu já ouvi dizer que tu tens poder. Eu não tenho muita intimidade contigo, mas eu ouvi. E a palavra diz que a fé que eu ouvi, não podemos deixar de falar. E alguém vai dizer, eu te conheci e ouvi falar um dia, mas agora, empolgado, os meus olhos te veem todo dia revelado o teu poder na minha vida. Igreja do Senhor, tome posse dessa verdade. Volte para casa dizendo assim, eu posso crer no amanhã porque Jesus ressuscitou. Eu posso crer no amanhã porque Ele é o mesmo que hoje serve. Que Deus nos abençoe, que Ele nos deixe de graça, que Ele nos deixe de paz, que Ele nos use como Ele quer usar. Meu Deus, misericórdia. Levante, querido, do seu lugar, levante do seu espaço de comodismo, saia da sua zona de conforto. Aquele centurião saiu da zona de conforto. O Senhor reconheceu a sua humildade e o exaltou de uma forma tremenda. Está registrado que em toda Israel nunca ninguém demonstrou tanta fé como aquele centurião.
E só foi uma palavra. Não foram coreografias, não foram gestos. Não, queridos. O Jesus a que você serve e eu sirvo pode fazer a diferença na vida da gente, na vida de todas as pessoas. Com uma só palavra, com um só toque, com um só olhar. Que Deus nos abençoe. Amém.